Muito boa noite, deputado Paulo Ganimi, que é líder do Novo na Câmara. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Maravilha. Peço à produção para aumentar um pouquinho o áudio do deputado, para que os nossos espectadores possam ouvi-lo. Deputado, obrigado pela disponibilidade em cima da hora de conversar com o Papo Antagonista, comigo aqui. O senhor que já havia mais cedo dado uma entrevista para o Diego Amorim, e por isso eu fiz questão de chamá-lo, porque nesta entrevista ao Diego, o senhor disse que já ouviu relatos de prefeitos e outros agentes políticos, ex-prefeitos, e inclusive de parlamentares, que quando o prefeito solicita uma demanda de emenda para o seu município, até de forma legítima, já há uma contrapartida demandada por esses parlamentares. E, às vezes, essa contrapartida é de 10% a 15% do valor da emenda. Por favor, explique de uma maneira didática para a gente entender. O senhor ouviu isso, em que circunstâncias, do que se trata essa contrapartida? Isso, a meu ver, é absolutamente ilegal, né? Cláudio, com certeza. Mas, na verdade, assim, o que eu vou explicar aqui nada mais é do que vocês explicaram agora há pouco nesse esquema que está sendo acusado o deputado. Né? Então, na verdade, o que a gente vê, e até fiquei surpreso com a repercussão, porque o que eu relatei para o Diego Amorim, foi só o que a gente ouve, né? Por isso que muita gente me perguntou, até no privado, mas, Paulo, você não denunciou? Bom, primeiro que eu não tenho prova para acusar ninguém. Segundo, o que eu ouço são relatos, né, como eu falei, você ouve de assessores, de prefeitos, e na minha opinião, inclusive, não era nada novo, né, o que eu estava relatando para o Diego Amorim, até porque o que eu estava trazendo para ele era que o fato das emendas impositivas que já existiam, e elas eram impositivas, estavam dentro da lei, dentro da previsão orçamentária e tudo mais, não diminuía a possibilidade disso acontecer. O que a gente fez, né, na verdade, com a emenda de relator, é que isso aumentou muito a possibilidade. Primeiro, pelo volume, que é muito maior, e segundo, pelo fato de que essas emendas de relator não têm carimbo, não tem nome por trás. Mas, na verdade, esse era o meu relato para o Diego, é que as emendas individuais, ou até mesmo as emendas de bancada, a emenda de bancada eu acho que é um pouco mais difícil, já tem essa possibilidade de haver casos de corrupção como esse que está sendo denunciado, né? O que é um grande absurdo. Então, na verdade, assim, um recurso que vocês falaram da União, do governo federal, mas na verdade é da população, que está sendo usado, que deveria ser usado para atender necessidades, demandas, saúde, segurança e educação, e é usado para fazer ou política ou para abastecer esquemas de corrupção. Aí vocês vão perguntar, mas você tem prova? Não, eu não tenho prova. Agora, a gente já tem casos, não só esse recente, mas casos mais antigos, que demonstram isso, né? Esses esquemas acontecendo. Como é feita a abordagem, quem pede, como é que funciona? Bom, eu nunca solicitei e eu não sou prefeito. Então, na verdade, eu nem como provar e nem como garantir com essa abordagem, porque isso geralmente é feito para quem pede emenda e não quem tem a disponibilidade de emenda. Então, no meu caso, inclusive, que eu faço o edital de emendas, justamente até para evitar qualquer uso político, né, dos prefeitos e tudo mais, a gente acaba ficando um pouco fora desse processo. Esses relatos, o senhor ouviu de prefeitos, né, de assessores. Quando o senhor ouviu esses relatos, o senhor aconselhou esses prefeitos a denunciarem esses agentes políticos ao Ministério Público, alguma coisa nesse sentido? Os relatos são sempre ligados a casos até antigos, né? Então até acho que é muito importante deixar claro aqui que não dá para generalizar, não dá para dizer que são todos os parlamentares e nem tão pouco para dizer que são parlamentares A ou B, né, que estão hoje em mandato. A gente está falando de histórias que algumas imagino que sejam mais recentes e algumas mais antigas. E é claro que a gente sempre pergunta, né, por que não houve denúncia. Mas dentro da política, Cláudio, eu acho que tem sempre um receio dos próprios políticos em entrarem nesse tipo de disputa. E eu não falo por mim, não, tá? Porque se isso acontecesse diretamente comigo e eu tivesse provas, evidências, ou que eu fosse abordado em alguma proposta indecente como essa, eu iria denunciar. Mas é muito difícil, dentro da política, que
já existe tanta coisa como essa que um prefeito que precisa muitas vezes de outros parlamentares ou de partidos políticos faça esse tipo de denúncia. O corporativismo acaba falando mais alto, né? Bom, pela sua experiência como parlamentar, eu pergunto, o que a gente pode fazer, o que o parlamento, ou pelo menos aquela parte do parlamento, aqueles deputados, senadores que querem melhorar a política brasileira, que tipo de controle, de fiscalização se pode ter para evitar esse tipo de ato, né, de corrupção, evitar esses desvios, evitar que o deputado pegue para ele parte do dinheiro público que deveria ir para a prefeitura. Que mecanismos podem ser criados? Eu não sei se o senhor já pensou nisso, mas a gente fica aqui sempre pensando numa forma de tentar melhorar o sistema e dar mais transparência. A gente bate muito na tecla da emenda secreta, mas pelo que o senhor está me falando, isso também acontece com as emendas impositivas, as emendas de bancada, que já são todas elas transparentes, publicadas no orçamento. O que a gente pode fazer nesse caso? Bom, eu acho que são várias questões ligadas a isso, né? A gente fala aí da prisão em segunda instância, é um mecanismo. A gente fala do fim do foro privilegiado, é outro mecanismo. Você perguntou agora há pouco, eu estava assistindo, por que até agora esse deputado não está preso, nem nada disso? Será que se isso não tivesse, se ele não tivesse o foro privilegiado, não teria mais facilidade que isso estivesse sendo apurado? A gente fala também, e aí é um tema espinhoso, e o papel da Polícia Federal, o papel do Ministério Público. A gente tem hoje uma Polícia Federal que fortaleceu o combate, talvez, a tráfico, tem feito aí mais apreensões com as questões ligadas a crimes violentos, mas a gente teve todo o desmantelamento de operações como a Lava Jato, a PGR, né, até mesmo a indicação do PGR, como é feita, tudo isso. Agora, além disso, eu sou favorável a acabar com emenda, tá? Emenda individual, emenda de bancada. A de bancada ainda poderia ter algum tipo de vantagem se ela fosse usada de forma correta. Eu falo pelo Rio de Janeiro. A emenda de bancada é quase que um complemento da emenda individual, né? Você não tem uma visão estratégica, um envio de recurso para resolver um problema do Estado de forma perene. Então, assim, as emendas, o modelo de emenda, ele já é muito ruim. Como é que você resolve isso? Bom, primeiro acabando com o problema com o modelo de emendas. Além disso, a gente tem que fortalecer da forma correta os órgãos de controle, como o próprio TCU, né? Como a gente precisa... Claro que a gente não está falando aí de uso indevido dessas ferramentas, mas a gente precisa ter ferramentas adequadas, os órgãos de controle precisam ter controle adequado. A gente fala, hoje, por exemplo, a gente teve uma disputa grande, Cláudio, aqui no Rio de Janeiro, que até o vereador do Rio, do Novo do Rio de Janeiro, Pedro Duarte, sobre a indicação dos agentes do TCM, do Tribunal de Contas do município do Rio. É indicação política. Como é que você vai querer que um Tribunal de Contas tenha a boa atuação sendo indicado pelo próprio prefeito, por exemplo, ou pela Câmara de Vereadores? São muitas coisas para evitar isso. Agora, a população também tem um papel grande, na eleição, na votação, no controle, na fiscalização. Quando é enviada uma emenda para o seu município, o dinheiro está lá, a obra está acontecendo, está funcionando, também tem esse papel. Claro que a gente sabe que a população está trabalhando, tudo mais. Eu fico me perguntando aqui, com tanta tecnologia disponível, se a gente fizesse aqui uma programação, né? Põe ali uns programadores que peguem o orçamento, que já automatizado, você tem os impostos sendo pagos, podia já haver a redistribuição desses valores, tudo por algoritmo, né? Hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, isso já ia para os orçamentos, né, das prefeituras, para os cofres das prefeituras, já ia para as secretarias, tudo automatizado. Será que a gente chega nesse nível um dia, deputado? Ô, Cláudio, além da tecnologia, acho que você trouxe um bom ponto, tem a questão da revisão do nosso pacto federativo e da nossa reforma tributária. Esse dinheiro, se ele não tivesse no governo federal, se a gente tivesse mais recursos
diretamente nos municípios e nos estados, também haveria menos esse uso indevido. Porque a tecnologia também não vai superar a necessidade da estratégia. Ou seja, hoje, esse ano, 2021, a gente teve uma pandemia, está tendo uma pandemia. Se a gente entende como sociedade que tem que ser o dinheiro tem que ser destinado mais para a saúde, por exemplo, do que para a educação, por conta da pandemia, isso é uma escolha política, que vai além do algoritmo. Talvez um dia, na história, a gente tenha um algoritmo que faça essa escolha, mas é até perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado para não ir muito além também, as máquinas dominarem o mundo. Mas sem tecnologia... Tô achando mais perigoso essa turma do Maranhãozinho aí. Mas Cláudio, só para tocar nisso, sem tecnologia, só com a mudança do nosso sistema tributário e do nosso pacto federativo, esse dinheiro estaria mais na ponta e não teria esse esquema todo, porque o prefeito não ia ter que ficar fazendo acordo com o deputado federal. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Espero que a Câmara realmente se mobilize para apurar esse escândalo. O próprio Renan Calheiros, né, já avisou que essas emendas secretas são o maior escândalo da história, então eu levaria em conta, né, uma declaração do Renan Calheiros em relação a um escândalo de corrupção, e agradeço a sua participação aqui no Papo Antagonista. Um abraço. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos, boa noite, e contem comigo, espero que tudo seja esclarecido da melhor forma. Maravilha.